Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Assiste Vida. Pessoal entrando aí devagarinho. Nós temos hoje uma convidada mais do que especial. Oh, Jaqueline aí nos prestigiando, que bom. Norma. Bianca, oi minha amiga, como estás? Que bom te ver aqui também. Hoje a gente vem receber aqui uma médica mais do que simpática, que já entrou aqui agora também, que eu já vi. Luciana, que eu conheci recentemente, na oportunidade agora de fazer essa live com ela, a gente falar de um tema bem relevante nesse mês de fevereiro. Oi, Olá, Luciana, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à live aqui da Obrigada, Assiste Vida. obrigada. Boa Eu noite a tava, todos. o pessoal está entrando aí devagarinho, né? Eu vou pedir às pessoas que convidem os amigos, que cliquem aí nesse aviãozinho para convidar os amigos, que a gente vai falar de um tema aqui que eu disse à Luciana que ela disse que gosta de falar, disse, pode falar, a gente tem mais de uma hora aqui, o Instagram não está derrubando a live mais com uma hora, então para a gente aqui tá tranquilo, se ela gosta de falar, a gente pode falar aqui. E é um tema bem relevante que a gente vem tratar hoje, eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu vou pedir para a Luciana se apresentar, falar um pouquinho a respeito dela, o que é que ela faz, né, para a gente conhecer um pouquinho. Bom, eu sou Luciana Nunes, eu sou médica, oncopediatra. Eu fiz faculdade aqui na Bahia, sou baiana, né, soteropolitana. É, E aí eu fui fazer residência fora. Na verdade, meu irmão é oncologista. Na faculdade eu queria já fazer pediatria, mas vinha pensando na neonatologia ou coisa parecida. Meu irmão fazia oncologia nos Estados Unidos. E aí me disse, não, venha fazer oncopediatria, venha conhecer o que que é. A gente aqui na faculdade tem muito pouco contato com essa especialidade, então eu acabei indo para fora, fiz um internato em Pittsburgh, e aí me encantei pela oncologia. É, E aí, quando eu fui fazer residência na USP, eu tive muito contato com a especialidade. E com a especialidade da oncologia vem também o contato com Os cuidados o cuidado paliativos. paliativo, exatamente. E aí, lá na USP, eu conheci a doutora Silvia Barbosa, nos primórdios aí dos cuidados paliativos, que eu fiz residência lá de pediatria 2002, 2003 e onco 2004, 2005. Então, foi bem nos primórdios do cuidado paliativo e a gente já tinha sessão de cuidado paliativo, já discutia dor na pediatria, já discutia cuidados de fim de vida naquela época. E eu me lembro assim que teve um caso que mexeu muito comigo como residente de pediatria ainda, e eu disse, eu acho que é por aí mesmo que É nessa linha, né? dá um certo desconforto, né? Porque minha mãe dizia assim, como é que minha filha mais chorona vai fazer justo oncologia pediátrica? E eu digo para ela que é justamente por isso, porque a gente tem a sensibilidade, né? A empatia para poder fazer, né? A especialidade que é uma especialidade que demanda muito realmente do profissional. E Eu aí não te fiz falei oncologia. ainda, eu não te falei ainda, Luciana, mas eu também pensei em fazer oncologia, mas na época não tinha na Bahia. Eu fui pai cedo e eu queria conviver com meu filho. E aí eu tinha que ir para fora também para poder fazer oncologia. E É, depois descobri também que o que eu gostava na oncologia eram os cuidados paliativos. Aí eu entrei para a sim, área do home care, para poder fazer cuidados paliativos no home care. pois E me é. apaixonei e fiquei com isso aí, fazendo home care, né? Fiquei encantado. Pois é. Mas Aí eu continue, fiz. continue. Desculpa, eu fiz oncologia lá, sempre de olho aí nos cuidados paliativos, mas fiz oncologia pediátrica, voltei para a Bahia, e aí eu voltei já para trabalhar no Martagão, onde eu hoje coordeno o serviço de oncologia pediátrica, e aí andei por alguns lugares por aí, mas hoje
eu estou no serviço de oncologia do Martagão, coordenando o serviço, e trabalho também no Santa Isabel, no serviço de oncologia pediátrica lá. E em 2016, assim, fazendo oncologia, eu comecei a me incomodar com algumas falhas mesmo da capacitação que a gente vai fazendo ao longo do tempo, mas para lidar com esse paciente de fim de vida, a gente começa a sentir uma certa limitação. E aí é que eu fui buscar fazer uma especialização, eu fiz junto com o pessoal do Paliar, aqui mesmo em Salvador, e sempre busquei, né, tentar complementar essa especialização, né, com vários cursos. Doutora Silvia, para mim, uma Entrou uma querida ligação que a aí, gente foi? sempre segue. Entrou, eu até coloquei aqui O não perturbe, né? Mas mesmo assim entrou ligação, né? ver se ela vai parar de perturbar. É. Enfim, então entrei, comecei a fazer a especialização e aí a partir daí eu comecei realmente a assumir um pouco mais a paliação. Eu tive por um período no EBSER, lá no Hospital das Clínicas, e lá eu acabei exercendo bastante um papel de paliação pediátrica, não oncológica. Então foi uma experiência interessante porque eu nunca tinha vivido, né, a parte da Lidado com paliação outras não patologias oncológica. também, né? Isso. Então lá eles têm a unidade metabólica, né, e a unidade de pequenos lactentes, que tem uma demanda bem grande de paliação. Então, enfim, eu fui experimentando, mas acabei voltando para a oncologia, que é o que eu gosto, que é o que eu amo mesmo de fazer. E a paliação vive comigo, convive o tempo inteiro, não tem jeito. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje, né? De cuidados Sim, paliativos no câncer infantil, né? Na oncopediatria. E a sim. gente escolheu esse tema, que é um tema que precisa ser falado e que tem a ver com assistir vida também, com atenção domiciliar, porque esse mês de fevereiro, né, no dia 15 agora, é o dia de combate ao câncer infantil. E aí eu quero ouvir de você, Lu, o que é que você, por que você acha que assim, é importante a gente falar a respeito desse tema? Por que é importante ter um dia para falar a respeito do combate do câncer infantil? Qual a relevância? Na verdade, assim, a oncologia pediátrica, é, a gente tem curado cada vez mais crianças com câncer, né? Então, as taxas de cura, de sobrevida são extremamente altas, principalmente nos países de primeiro mundo. A gente sabe que isso é muito desigual ao redor do mundo. Então, existem países que têm sobrevidas extremamente baixas. Nosso país, inclusive, mantém ali uma taxa média de sobrevida em torno de 50%, 60%, dependendo do serviço. E a ideia de ter um dia mundial é justamente para chamar a atenção para a causa, para que a gente possa lembrar a todos que existe essa patologia, porque é uma patologia rara, mas existe, e ela é extremamente relevante porque hoje a gente já sabe que ela é uma das principais causas de morte na faixa etária pediátrica. Então, hoje, a partir de um Apesar ano de de ser raro, idade, é uma das principais causas de morte, né? exatamente, e com o advento, né, dos antibióticos, da melhoria da assistência na pediatria, a gente diminuiu muito a mortalidade por pneumonia, diarreia, as doenças infecto-contagiosas de modo geral, e você começa a aumentar a mortalidade por doenças crônicas, e o câncer tem uma relevância realmente enorme, porque é uma das principais causas de morte, sendo a principal causa de morte por doença acima de 1 ano de idade, né? Então, e a gente sabe que se a gente fizer um diagnóstico precoce, não só a gente aumenta as chances de cura, como a gente aumenta também a qualidade de vida desse paciente no pós-cura, né? No foroterapia, que a gente chama. Então, a gente precisa realmente alertar a população, existe esse problema, precisa pensar
né, que criança pode ter câncer, e a partir daí a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, já que os sinais e sintomas do câncer infantil, eu vou aproveitar para falar um pouco, porque eu sou oncologista no fim das contas, são muitos sintomas corriqueiros parecidos com doenças comuns na infância. Então, é uma febre prolongada, uma dor na perna, que pode ser comum, uma dor de cabeça, um vômito, mas aquele sintoma que perpassa, né, um período de normalidade, ou que você deu um analgésico, tratou de forma comum e ele persiste, esse sintoma precisa ser investigado. E a gente percebe que na nossa população ainda, talvez pela dificuldade de acesso, talvez por um desconhecimento tanto da equipe de saúde quanto dos próprios pais, de prolongar essa investigação, né? E aí a gente acaba recebendo ainda pacientes com doenças muito avançadas. E aí é onde muitas vezes entra realmente o cuidado paliativo, né? A gente ainda vê, como eu vi recentemente, uma criança com osteosarcoma chegar com metástase pulmonar, assim, em uma E quantidade. possivelmente essa criança passou por diversos profissionais por conta de uma Com dor, certeza. né, persistente e Com não foi certeza. avaliada Meses, às adequadamente. vezes, né? Ainda mais no período de pandemia, né? A gente viu aí as pessoas com medo de ir para as unidades básicas de saúde, para investigação, enfim. E a gente prolongar realmente o diagnóstico. E nesse prolongamento da definição diagnóstica, você piorar muito o prognóstico dessas crianças, né? E aí entra o cuidado paliativo. Ah, legal. Mas assim, o que você está trazendo, Luciana, para nós aí é importante, né? Alertar, porque tem muitos pais que estão aqui também nos assistindo, né? Qualquer sintoma que seja um sintoma que persista, ele precisa de uma atenção mais cuidadosa, de um olhar mais diferenciado. E às vezes o que acontece é os pais mudar de médico, né? Vai num pediatra, aí um pediatra traz uma opinião, aí não resolveu a situação, vai no outro, aí, né? Aí para aquele outro é uma primeira vez, já não vê a dor do mesmo jeito que o outro viu. Então, é bem importante o que você tá trazendo. E como é seu dia a dia, assim, Lu? Como é o dia a dia do oncologista pediátrico? Para as pessoas aqui poderem imaginar essa rotina, porque todo mundo fica assim, poxa, cuidar de criança, e criança justamente com câncer. Tem gente que diz logo assim, eu nunca lidaria com isso, eu nunca, não teria estômago para É. viver com isso, não tenho coração para viver com isso. Veja, o dia a dia do oncopediatra está longe de ser o que as pessoas pensam ou Imagina, né? imaginam. Nós, claro que a gente lida com criança doente, então criança muitas vezes com muito sofrimento, com dificuldades, mas tem um lado da pediatria que, à medida que você vai conquistando aquela criança, que você vai tratando, que ela vai se sentindo melhor, ela se entrega de uma forma que o adulto não se entrega, né? Ela faz uma confiança, um laço de confiança com o médico, desde crianças pequenininhas, de você entrar no ambulatório e tá as crianças se agarrando em você, né? E ser aquele conforto mesmo, né? Você vê como você é querida pelo seu paciente, né? Mesmo aquele que você vai furar, que você vai fazer tantos procedimentos, às vezes até dolorosos, mas essa vinculação, eu acho que com o paciente é uma coisa que realmente me encanta. E aí, na pediatria em geral, mas na oncologia isso ainda é mais marcante, porque a gente vê o paciente muitas vezes ao longo do tratamento, né? Então, às vezes, tem paciente logo no início do tratamento que vem 3, 4, 5 vezes no consultório, né? Durante uma semana. Então, é muito comum ele estar ali e, aos poucos, ele vai se sentindo bem, vai percebendo que a intenção, o cuidado daquela equipe realmente é um cuidado mais acolhedor. Então, no ambulatório de oncologia pediátrica, você vai ver crianças correndo, brincando, disputando brinquedos, né, desenhando, felizes. Então, você só sabe que ela tem câncer porque ela tá carequinha.
Muitas vezes é isso. Porque até os pais dizem, como é que eu digo que essa criança tem câncer? Então é todo um trabalho que a gente Ativa, tem que fazer até brincando, né? para... porque elas estão ativas demais. Mas tem um lado, a enfermaria costuma ser uma enfermaria mais pesada. Os residentes sentem muito quando passam no rodízio da oncologia, justamente porque, de modo geral, as crianças que estão internadas, elas estão muito debilitadas e é um sofrimento muito maior. Então, realmente, acaba sendo um pouco, né, emocionalmente desgastante. E aí é que entra um lado que a gente precisa trabalhar muito, que é a nossa espiritualidade, né? Então, eu tento realmente manter minha meditação, meu momento de atividade física. Tem épocas que é mais fácil isso, né? No dia a dia da gente, épocas são mais difíceis, que o trabalho demanda mais. Mas a gente tenta realmente... Eu guardo muito os bilhetinhos dos pacientes, os desenhos, os presentes. Acho que aqui atrás tem alguns deles. Ah, Porque legal. é minha sala de troféus. Eu brinco, mas é porque é onde às vezes a gente se conforta, né? Porque existem momentos que são E muito cada troféu desse é duros. uma história, né? E cada Muitas, troféu. muitas histórias aí tem. Mas tem uma que é bem interessante, que foi a lembrancinha do aniversário da criança de 3 anos, e era a minha foto com ele. Então, você ia no interior desse menino, e em todas as casas tinha a minha foto com ele. Imagine, super popular, Luciana super Então, popular no interior lá. bem interessante, assim, eu acho que é bem legal. Ô, Mas é Luciana, tem isso. uma pergunta aqui, que eu vou pensar aqui as perguntas do pessoal também, para a gente ter uma Sim, live tem aqui sim. bem descontraída, dinâmica. Estão perguntando aqui, né, como identificamos em crianças neuropatas que não falam, né, os sintomas que possam indicar uma neoplasia, um câncer? Claro que a criança neuropata é mais difícil realmente de você fazer alguma identificação, porque ela não fala. Mas eu que queria fazer neonatologia, né? A gente sabe os sinais observando. A mãe pode falar muito isso, porque de alguma forma ele mudou o comportamento, ele tá mais irritado, ele tá mais choroso. Então ele tem alguma dor aqui que a gente pode investigar, e o exame físico, claro, que é A importante. É uma febre criança... persistente, né, Luciana? Isso, A uma febre febre persistente. persistente. Ou uma criança que não tinha um padrão de convulsão e agora passa a ter um padrão, ou muda o padrão da convulsão dela e passa a convulsionar mais vezes, né? Então, são sinais, sintomas que a gente vai pensando. É uma coisa que é resolvido rapidamente, ótimo. Mas é persistente, precisa procurar um especialista para poder investigar, sem dúvida. Tem alguns comentários aqui legais que eu acho que de pessoas que você deve conhecer. Tem aqui Bia Souza, que comenta aqui uma paixão enorme. Meu filho já ficava feliz em vê-la, Ah, então né? foi ela que falou, ela se identificou aí com o presente, com o meu troféu aqui de trás. Possivelmente aqui, exatamente. Olha lá, Gustavo, que lindo, maravilhosa, né? Comentando aqui. E você falando assim, Luciana, a gente, até uma pergunta que eu ia fazer aqui para você, mas eu vou fazer, né? O quão desafiador é trabalhar em cuidados paliativos em pediatria? Parece que tem os desafios do dia a dia, mas também tem suas alegrias, que nem você está trazendo aí, Tem, né? tem. O cuidado paliativo demanda um pouco mais de estrutura emocional, né? Porque mais eu acho que do que a oncologia em si. Porque a oncologia a gente trabalha muito com a chance de cura, né? Então a gente vai curar. Então a gente trabalha com uma esperança muito grande. Quando a gente começa a falar em prognóstico reservado, né? Uma chance de cura menor, né? Esse paciente ele tende a ser mais difícil de trabalhar. E aí eu vou te dizer que para mim é essencial o tratamento da equipe multi. Porque muitas vezes o médico sozinho não dá conta
dessa A gente fala comunicação muito com a isso. Em cuidados criança. paliativos é equipe multi, não tem jeito. Porque, por exemplo, agora eu tô com um paciente que ele tem muita dificuldade de ouvir a notícia difícil, né? Então, a gente tem que respeitar esse momento. A gente entende que é importante a gente falar, mas no tempo dele, no quanto que ele aguenta. Então, ele me pede, fala com minha mãe, eu não quero ouvir, eu quero que minha mãe me conte. E a gente pode ir nisso. E aí, o quanto que a psicóloga é importante, porque já que eu não posso conversar com ele diretamente, será que ele realmente tem uma estrutura? O que está passando nessa cabeça? Então, a psicóloga pode ajudar. A enfermeira que está ali no cuidado direto, no dia a dia, é fundamental para a gente entender, às vezes, a percepção ou o que, às vezes, a gente comunicou ali com aquele paciente. E que não chegou como esperado, né? E que não chegou. Como chegou, né? Então, às vezes, ele vai e faz um comentário com a enfermeira, com a psicóloga, com a assistente social, e que, às vezes, nos dá essa percepção. Ele entendeu, ele não entendeu, eu preciso conversar de novo. Não, está bem conversado, eu preciso abordar isso, esse assunto. Então, a gente vai moldando de acordo realmente com essa equipe multi, o que eu acho, assim, fundamental, essa integração mesmo da equipe para que a gente possa prestar um bom cuidado. Eu não sei Excelente, se eu excelente. respondi a sua pergunta, mas é bem por aí. Respondeu. De certa forma, sim, respondeu, porque é um desafio justamente esse, né? De que você precisa também de uma equipe multi para poder estar te apoiando, né? Esse é um dos desafios, né? De uma equipe preparada, inclusive, também para lidar com o paciente em cuidados paliativos. Acho que, E pessoalmente, o desafio é a gente tentar separar um pouco o sofrimento que é do outro do nosso, né? Então, sim, acho sim. que isso eu vivi muito como estudante de medicina, como residente um pouco, e ao longo do tempo eu fui aprendendo um pouco a separar isso. Mas a gente tende muito, quando a gente começa a atender um paciente em muito sofrimento, a querer levar ele para casa, a querer, mesmo que não leve fisicamente para casa, mas o sofrimento vai comigo para casa. E eu fico mal, eu não durmo, eu não. Então, ao longo do tempo, da experiência, você vai aprendendo a separar um pouco, porque senão a gente não consegue lidar com isso muito tempo. Né? Eu E é o acho que que você faz falou, né? cuidado Sua conexão paliativo. com a espiritualidade, a atividade física, que às Isso, vezes é essencial para poder, vamos dizer assim, liberar algumas questões, algumas emoções, né? Do isso. lidar do dia a dia com pacientes em estágio de terminalidade, né? Tem até uma pergunta aqui de Célia Nunes. Eu acho que ela é sua parente, né? Será que é? É, minha mãe. É, que eu não sei se ela estava aqui no início, né? Que é o que motivou você a fazer oncopediatria. Conte aí para a gente atender ela. Toda Sua mãe vez ela cuida. me pergunta isso, eu já te disse. Ela não ouviu, acho que foi bem no É, iníciozinho. Na verdade, é isso. Eu acho que até conversei com um paciente sobre isso essa semana. Eu acho que para mim virou uma missão na minha vida ajudar o outro, né? Eu acho que na oncologia é uma doença que tem um desafio muito grande à vida e que o trabalho da equipe é bem feito. Por isso que eu acho que se relacionava muito com a outra especialidade que eu queria fazer, a neonatologia. Por isso que eu achava que eram muito parecidas. Que é um desafio muito grande à vida. O trabalho e o cuidado da equipe faz toda a diferença entre viver e morrer e como viver e como morrer. Então, sim. como você pode ajudar, né, a viver bem, viver melhor, sem tanto impacto do tratamento, por exemplo, na vida da pessoa ao longo da vida, mas ao mesmo tempo como morrer, né? E o quanto que eu digo assim, muitos dos meus pacientes que eu curei são muito gratos a mim, mas aqueles que eu dei uma boa morte, um bom acolhimento no momento final, esses eu acho que são infinitamente mais gratos a mim, né? Não, a minha questão não é um efeito só direto. Não é uma coisa que você vê só que você fez um bem para o outro.
é um bem que tem uma dimensão muito maior, porque quando você acolhe aquela família se sente nesse momento tão especial, né? Tão impactante para ela de perder um filho, quando ela se sente acolhida, ela refaz a vida Tem no condição de sentido ressignificar, né? de ressignificar e de devolver esse bem para outras pessoas, né? Então, com frequência você vê mães, pais querendo virar voluntários do hospital, quererem voltar para estudar, para ser profissional de saúde, para poder ajudar outras pessoas, refazerem mesmo a vida, pararem de fumar, pararem de beber, voltarem a se aproximar dos outros filhos que estavam tão distante, enfim. Você vê assim o impacto desse acolhimento, para mim, eu acho que isso é de uma missão muito importante, assim, bem impactante e me motiva muito a continuar fazendo. Tem até aqui, Luciana, um comentário de Erivânia. Acho que é isso, Erivânia. Né? Minha maior inspiração é você, doutora Lu, e pela sua força de vontade e determinação, que o meu sonho é se tornar médica assim como você. Eu acho que está nessas flores que você vem plantando aí, das pessoas também. Gerivânia, eu vou lembrar uma história só para poder ela lembrar, mas é uma coisa que eu conto muito, que é justamente dessa espontaneidade da criança. Ela era pequenininha, agora ela já está adolescente, é uma moçona, mas ela era pequenininha quando eu tratava ela. E aí eu me lembro dela no corredor, assim, esperando a consulta, desenhando, e ela ficava, doutora Luciana, não vai me liberar porque minha plaqueta abaixou. Eu ficava assim, é muito engraçado, porque eles amadurecem muito ao longo do tratamento, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, de uma forma divertida, e a gente consegue manter o dia a dia um pouco mais tranquilo, digamos assim. Oh, legal, essas histórias são legais, Luciana. Tem uma pergunta aqui também que eu estou pensando, né? Que está aqui, é Cafofo Pavione. Vocês conseguem estabelecer plano de cuidados paliativos com os pais? Então, esse é um trabalho que a gente faz. No Martagão, a gente não tem uma equipe de cuidados paliativos. Então, existem profissionais que têm interesse em cuidados paliativos, mas dentro da oncologia, a gente tem uma equipe multidisciplinar que Sim. acaba trabalhando muito, né? E a gente consegue, muitas vezes, fazer um plano de cuidado, sim, com alguns pais. Eu tenho histórias, assim, bem bonitas inclusive de dizer realmente, de tentar delimitar como é que seria, o que seria, se queria internar, não queria internar. Então, a gente consegue. É desafiante, né? Porque a comunicação é uma coisa que é difícil. Existe uma coisa que para o médico é muito difícil também, quando você é um oncologista desse paciente, porque eu não sou alguém da paliação externamente, né? Eu sou o médico que estava ali lutando e brigando pela cura daquele doente. Então, a Isso. gente tem muito cuidado de se olhar, né? A equipe se olhar um pouco para que a gente também não entre no mesmo processo de luto que a família. Porque é muito comum que o médico também entre nesse processo, até num processo de negação, no processo, né? Da barganha, vamos tentar mais uma químio, e a gente vai, né, entrando nesse processo também até que a gente consegue. Quando é, é, Então, essa é percepção da desafiador isso equipe aí é muito também, separar importante. as duas coisas, né? Porque É, no lugar de oncologista você tem opções de tratamento e no lugar de paliativista você tem que olhar também o momento de parar assim muito isso, claramente, né? De dizer, isso. não, agora é um momento aqui da gente trabalhar outros aspectos, É, tratar e, outras questões, né? e eu acho que agora, no mundo atual, cada vez mais a gente vai viver esse problema, né? Porque a tendência é que cada hora apareça um remédio cada vez mais caro, cada vez menos acessível aos nossos pacientes. Houve até uma discussão recente em um grupo de WhatsApp entre oncologistas justamente sobre isso. O quanto que a gente é válido a gente dar essa opção para um paciente que não tem condição de ter acesso a essas drogas, por exemplo. Sim.
né? E aí você, e também ao mesmo tempo, como é que você diz para o paciente que você tem uma limitação terapêutica quando na verdade existem opções terapêuticas? Então, cada vez mais a gente vai viver esses conflitos éticos ao longo da profissão, justamente na oncologia, né? Acho que vai ser assim bem desafiador para os próximos anos aí. Você falou agora há pouco de uma história aí de uma paciente sua que ficou inspirada, né, com você, que inclusive quer fazer medicina. Mas na sua prática clínica, assim, qual foi das histórias assim, o que mais te emocionou, o que mais te tocou? Eu acho que tem duas histórias. Uma história da era pré-paliação, uma Sim, história pós-estruturação da paliação. A primeira história, na verdade, pré-paliação, que eu digo pré-especialidade, né? pre- Pré-especialização em paliação. Mas que foi muito bem paliado, ao meu ver, embora hoje eu tivesse feito algumas coisas um pouco diferentes, mas foi um menino que mexeu muito comigo. Era um menino que eu tratei por 3 anos. Ele não queria internar de jeito nenhum, ficou muito emocionado assim quando eu disse que ele ia internar, mas ele tinha uma metástase, ele era um osteosarcoma, tinha uma metástase pulmonar, e ele entrou em insuficiência respiratória e eu sabia que na hora que colocasse o oxigênio nele, ele não ia conseguir tirar. E aí ficou aquele dilema, porque ele estava em insuficiência respiratória, mas ele não queria internar de jeito nenhum. E aí a gente, com muito trabalho, conseguiu entender por que ele não queria internar. Era por causa do acesso. E a gente acabou internando ele, garantindo para ele que não ia ter acesso. E aí ele ficou no hospital sem acesso, com o oxigênio dele. E no dia que ele piorou, eu estava de plantão. Me pediram para fazer uma cobertura de um plantão. Não era o meu plantão. Mas me pediram e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não sei se eu quero estar aqui presente na hora. E Deus me colocou presente nos últimos 20 minutos do meu plantão. E eu me lembro assim que eles tava a família inteira, a gente deixou a família toda juntas, os irmãos, uma tia, a mãe, e eles estavam fazendo uma oração quando ele fez uma última respiração e entrou em apneia. E aí me chamaram, mas quando eu entrei, ele ainda tinha batimento cardíaco. E a gente ficou naquela situação, né? Porque ainda tinha batimento. E a gente faz o quê? E a mãe chegou no ouvido dele e disse: pode descansar, nós todos vamos ficar bem. Aquele que não conseguiu estar aqui foi porque te ama tanto que não aguentava ver você assim. Não se preocupe que a gente vai cuidar dele também. E aquelas palavras assim me tocaram de uma forma que eu ficava, ai, enfermeira, pelo amor de Deus, adianta aí. Eu pedi um eletro, sei lá o quê, para poder ganhar um pouco de tempo. E aí essas palavras assim me tocaram muito, o quanto que a gente precisa às vezes dar permissão para o nosso ente mais querido poder partir. E inspirada nisso eu consegui, eu vou me emocionar porque eu consegui me despedir de minha avó dessa forma, né? Dizendo para ela que a gente ia cuidar um do outro e que ia ficar bem. Então, acho que foi E assim, que um alegria, né? aprendizado ao mesmo tempo, sabe? Quando você está ali no lado, vivendo aquela situação toda e a gente vai aprendendo com eles o quanto que é significante, né? A outra história, a outra história tem a ver um pouco mais com a minha espiritualidade, talvez, né? É uma menina que eu tinha muita vinculação, uma adolescente, que ela já tinha uns 17 anos, e ela tinha um linfoma de Hodgkin, tratou várias vezes, fez transplante, a gente conseguiu imunoterapia para ela também. Enfim, ela foi assim, até um plano de cuidado bem legal. A gente conseguiu conversar, inclusive, sobre paliação
sedação paliativa antes dela mesmo internar. Então, a gente conseguiu conversar um pouco com a família e tudo. E ela, enfim, entrou em insuficiência respiratória, estava internada. E logo no finalzinho, ela começou a ficar muito incomodada com muita gente no quarto, com as pessoas falando. E aí, no dia que eu passei lá, ela estava com um monte de gente no quarto. E eu disse, ó, você quer que eu expulse todo mundo daqui? Pode me dizer que eu sou a doutora, eu posso expulsar todo mundo. Ela, não, doutora. Eles estão aqui porque eu amo eles, eles me amam e eu quero todos juntos. E essa menina acabou falecendo nessa madrugada. Eu estava de plantão em um outro hospital. Eu cheguei aí no hospital, mas falei rapidamente assim com a família e fui para o outro hospital e aí viver 1000 outros problemas lá de outro hospital. Quando chegou no dia seguinte, eu vim assim no carro tensa, porque meu Deus, como é que eu vou falar com a equipe? Porque agora eu estou sofrendo, porque era a hora que, sabe, que você se dá conta do que aconteceu. A equipe vinha em cima de você, né, para poder receber acolhimento e, na verdade, quem está precisando ser acolhida é você. E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E eu estava ali na Bonocô, com aquele trânsito maravilhoso, né, que a gente não tem percebido muito porque estamos numa pandemia, mas era um trânsito bem carregado, com o metrô passando e etc. E de repente me para no meu para-brisa uma borboleta desse tamanho, laranja. Ela não só pousou bem na minha frente, no para-brisa do meu carro, como ela fechou as asas e deitou no para-brisa. E veio um pedaço enorme comigo da Bonocô, deitadinha. E eu assim, ai meu Deus do céu. Sabe, quando a minha sensação na hora, aí entra um pouco do que eu acredito e tudo, era que tinha algo ali me mandando uma mensagem de que se transformou em algo diferente, mas que estaria por aqui, estaria cuidando da gente, zelando e que ia ficar tudo bem. E assim eu consegui me acalmar um pouco para chegar nesse hospital e conseguir acolher essa equipe toda. Então, eu acho que eu contei isso para a família depois e a irmã dela tatuou uma borboleta no braço em homenagem a essa história. E é um pouco desse significado do que acontece, né? Depois do que esses pacientes partem e ficam histórias, né? E memórias que eu acho que é o que impacta a Interessante, gente. as duas histórias bem emocionantes mesmo. Eu lembro uma vez também que eu estava ainda fazendo estágio lá no Hospital Aliança com a equipe de Dr. Carlos Sampaio e teve uma situação bem semelhante, né, de um paciente que estava na UTI, estava em cuidados paliativos, mas estava na UTI e já não tinha mais o que ser feito e foi feita uma corrente de oração com a família, né, e à beira-leito, e eu participei junto com a equipe de oncologia e foi muito bonito o que a gente viu lá, porque a família disse pode ir. E quando falou pode ir, ele foi, o paciente foi. Com o poder da palavra da família, da concessão da família, ele partiu. E foi muito bom de ver aquilo. E aquilo foi uma das coisas assim que me impulsionaram mesmo para poder enveredar nessa área também. É bem legal essa sua história. Me identifiquei um tanto, Luciana, com isso. Vou voltar só um pouquinho aqui, que eu acho que talvez possa explicar um pouquinho aqui para Cafofo Pavione, né, que ele diz assim: a paliação não exclui o tratamento curativo, mas pode haver um momento onde apenas a paliação esteja indicada num determinado momento. Talvez não tenha ficado claro quando você falou da questão do tratamento curativo e da paliação no lugar de oncologista. Para explicar um pouquinho mais para ele aí. Eu acho que... Porque na verdade, também... eu acho que é por aí, como ele explicou mesmo, né? Não Isso. é que uma coisa exclui a outra, eu acho que são objetivos diferentes de um cuidar. Eu acho que assim, a gente tem que ter um olhar bem amplo. Como oncologista, eu fui mudando um pouco a forma de cuidar desses pacientes,
porque eu acho que a oncologia, ela tira muita qualidade de vida dessas crianças, né? Então, logo quando eu comecei a fazer oncologia, a gente proibia muito as crianças de comer coisas, de ir em praia, enfim, limitava Uma série de bastante, né? A restrições, né? escola, né? As atividades. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, eram coisas tão importantes. E hoje eu acho que com a pandemia a gente tem vivido isso em casa, né? Como é importante coisas simples, mas que são de um impacto enorme para a vida dessas crianças. A gente limitava, claro, sempre querendo proteger, o objetivo era sempre proteger elas. Mas será que ela precisava de tudo isso mesmo? Então, hoje eu tenho sido um pouco mais flexível na liberação de algumas coisas. Claro que nem tudo dá para fazer, né? Um paciente neutropênico numa praia contaminada, como a gente tem aqui, né? É bem complicado. Mas a gente consegue, em situações específicas, liberar o que é importante para o seu paciente, né? Então, ao longo do tratamento, mesmo que com o objetivo curativo, eu acho que é trabalhar isso. E tem um momento em que o paciente passa realmente a uma falha de cura, mas que é permissível, não só permissível, mas é possível e desejável, às vezes, até, por exemplo, a quimioterapia. Por quê? Porque alivia a dor, muitas vezes. Então, é um paciente com metástase óssea que vai ficando sem quimioterapia, ele começa a sentir dor. Você dá a quimio, ele começa a aliviar um pouco a dor. Ele é passivo de cura? Muitas vezes não. Mas ele se sente melhor com a quimioterapia. Então, é possível a gente fazer um conciliamento das duas coisas. E vai ter um momento em que o paciente está perdendo o status clínico, está emagrecendo, já não consegue mais, né? Passa o dia acamado, já não se alimenta sozinho. E aí você começa a repensar se realmente vale a pena manter quimioterapia ou se vale a pena você só acolher o sofrimento mesmo, minimizar a dor com outras medicações, com opioide, enfim. E aí por diante. Então, eu acho que são momentos diferentes. O que eu coloquei ali naquela hora foi muito o nosso sofrimento como médico de saber qual é o momento em que eu estou com o meu paciente, né? Porque a gente também entra em um momento de sofrimento, porque a gente também está ali brigando pelo paciente, querendo que ele fique bem. Então, e aí entra a necessidade de você trabalhar em equipe, porque aí o seu colega pode te ajudar. Às vezes é difícil para a gente falar com um paciente específico. Às vezes a gente consegue falar com um, mas não consegue por alguma vinculação, alguma transferência que a gente passa, não sei. A gente tem alguma dificuldade específica e aí o outro médico, o outro colega, a psicóloga, pode dar um apoio, né, para que a gente possa se restabelecer e seguir como profissional de referência. Ou não, ou às vezes outra pessoa tem que substituir mesmo, porque É o importante sofrimento é reconhecer tão nossos grande, limites, né? né, Tem, Luciana? tem que reconhecer, sem dúvida. Tem que reconhecer. Você trouxe assim histórias interessantes para nós e eu tô querendo assim te ouvir também, você poder falar um pouquinho o que é que o seu trabalho vem te ensinando a respeito da vida, a respeito do ser humano. O que é que você vem aprendendo aí com seus pacientes, com seu trabalho, com essas famílias? Isso é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem que se olhar, parar e ver um pouco o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a oncologia me ensina o quanto que é importante a gente dar importância às pequenas coisinhas, né? Aquele momento de jantar em família, aquele momento do filme com pipoca no sofá, né? O quanto que essas coisas têm um impacto, às vezes, essas memórias que a gente tem com as pessoas que a gente ama tem um impacto muito maior lá na frente. Às vezes a gente fica muito ligada nas redes sociais, né? Então a gente vê as pessoas viajando pelo mundo todo e quer viajar e quer fazer as estripulias todas.
E, na verdade, no fim, o que conta são outras coisas, né? O que conta é realmente o amor que você viveu, o cuidado que você teve com seus pais, com seus filhos. Aqueles momentos era o que contava mais. Então, acho que é isso que me motiva, né? E que me impacta, de tentar transformar até os nossos próprios erros, né? As nossas próprias falas, que às vezes saem em momentos de estresse de uma forma negativa, mas a gente repensar um pouco, pedir desculpas, falar eu te amo, né? Agradecer, gratidão, gratidão pela vida, pelo que tenho, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que é por aí que a gente aprende muito com eles nesse sentido. É interessante isso que você está trazendo aí, o aprendizado da valorização das pequenas coisas, né? Que às vezes a gente fica querendo grandes coisas, mas que em momentos que possam ser momentos de despedida, o que mais a gente valoriza são aquelas pequenas coisas, os pequenos momentos que tivemos, né? Que, como você falou aí, uma coisa também que eu gosto de assistir filme com meus filhos, né? Comer pipoca e ficar ali na frente da televisão assistindo filme com eles, né? Ou brincar com eles na cama e eles pulando em cima da minha barriga, são coisas assim que realmente é, vale mais às vezes do que muitas viagens, né? Uma viagem para É Paris. engraçado que às vezes eu me acordo assim e sinto assim, como é bom respirar, né? Às vezes a gente está no lado de pacientes, agora que a gente está numa era Covid aí, as pessoas acho que não param para pensar o quanto que é bom poder puxar o ar e a gente sentir o pulmão cheio de ar e poder envolver sem dificuldade, né? Eu acho que isso são coisas, às vezes, que a gente perpassa no nosso dia a dia, nos nossos problemas. A gente transforma, às vezes, problemas que são pequenos em problemas enormes. Quando a gente vai para o hospital, que a gente está na beira do leito, a gente vê assim, um paciente pedir, eu só queria respirar um pouco melhor. Eu só queria poder estar na minha cama, eu só queria poder caminhar um pouco até eu ir para o banheiro, né? Então, são coisas que a gente tem no dia a dia e que a gente não valoriza, né? Então, acho E que esse você, sentimento de gratidão é muito importante. você trouxe uma coisa assim importante também, né? Que nesse momento que nós estamos atravessando, um momento de pandemia, que ele por si só também traz um tanto dessas reflexões, né? Do que realmente é importante, né? Realmente precisa ser valorizado. E aproveitando esse gancho, o que é que mudou para você durante esse tempo de pandemia no seu trabalho, na sua relação com as pessoas, Luciano? O primeiro impacto, assim, da pandemia foi a gente não pode mais se abraçar, né? Então, aquilo que eu falei, a gente chegava no ambulatório, as crianças vinham em cima da gente e agora a gente tem que meio que se esquivar. E a gente começou a buscar, eu acho que o brasileiro é muito criativo, né? Então a gente começou a buscar outras formas de se cumprimentar. Então, um beijo de cotovelo, que era assim que a gente conseguia ir se cumprimentando, né? Agradecendo mesmo. É, dançando com pacientes. Eu tive uma paciente que estava feliz porque eu disse que eu não ia internar ela. Ela começou a dançar e fui dançar junto com ela. E a gente vai criando outras formas de conexão com os pacientes. Então, eu acho que é essa mudança de que forma que eu vou me conectar, que eu vou cumprimentar, que eu vou estar perto do meu paciente, que ele se sinta acolhido, né? Porque eu sempre fui muito calorosa com os meus pacientes, muito, né? O brasileiro claro que a gente nem todo mundo gosta, mas de modo geral o brasileiro gosta muito do toque. Então esse momento eu Verdade. acho que foi para mim um momento de redescobrir outras formas de se conectar um pouco com esse paciente. E outra coisa que eu acho que teve um impacto enorme foi a comunicação. Porque a gente, primeiro, muitos dos pacientes pararam de vir presencialmente nas consultas. Então, a comunicação através, né, do celular, do vídeo, é diferente, até porque é mais curta, às vezes no WhatsApp, a gente
tem uma forma de falar que às vezes o outro interpreta de uma forma diferente, então eu acho que a comunicação foi muito... Mas dentro do hospital também. Quando você isolava esse paciente, a gente tinha uma atenção enorme de estar dentro, nós como profissionais de saúde, de estar dentro da área Covid. Ao longo da pandemia, eu consegui me relaxar um pouco mais para que eu pudesse enfrentar meu medo, porque eu acho que no início ninguém sabia direito o que ia acontecer, então existia um medo da gente que a gente tinha que superar para poder estar ali dentro. Então a gente entrava com muita pressa, né? A gente entrava e saía, os pacientes ficavam meio sem a informação. Ainda hoje a gente já consegue entrar com mais calma, mas ainda assim existe uma quebra, né? Não é a equipe que cuida dele o tempo todo que está cuidando, é uma outra equipe. O médico que entra, às vezes, é um dos médicos, não vai entrar todo mundo de uma vez. Então, você quebra um pouco essa comunicação com o paciente. Eu acho que a pandemia trouxe muito, assim, uma necessidade de nós, profissionais de saúde, estarem mais atentos à comunicação com o paciente. Eu acho que acho que foram as duas coisas, acho, de maior impacto, assim, no dia a dia de trabalho da gente, né? Lidar com esse medo do Covid também foi um desafio, porque os pacientes tinham muita dificuldade de entender a importância de estar isolado, de estar separado, se você tem sintoma respiratório. Então, você explicar isso no dia a dia repetidamente foi assim, muito difícil, assim. Por mais que a imprensa tenha ajudado a gente, bombardeando aí de informações, ainda a gente vê hoje, mesmo quase um ano pós-pandemia, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande de entendimento. E eu acho que é muito por medo, né? Medo do isolamento mesmo, de estarem separados. Né? Mas acho que E, Luciana, você teve pacientes que tiveram Covid? tive uns 30 casos lá no Martagão. Na pediatria é muito mais tranquilo. A maioria dos casos que a gente teve foram casos leves. Tivemos casos assintomáticos. Eu acho que os assintomáticos a gente não reconheceu, porque a gente não testou, né? A gente testou muito pontualmente aqueles que tinham contato com outros casos. E aí a gente testava, então a gente pegou alguns casos, mas a maioria a gente não testou. Mas os que tiveram sintomas, a gente testou muito. E aí é que eu acho que a gente teve muito caso por conta disso, porque a gente realmente espirrou, a gente testava. E a gente conseguiu pegar aí em torno de 30 casos. Os casos mais graves que a gente teve foram muito concomitantes com o diagnóstico oncológico. Então, era um paciente que chegava, começava a ter sintomas de leucemia, de linfoma, sei lá, e começava a circular, eu acho que nos hospitais, nas UPAs e etc. E eu acho que acometiam aí, nesse momento, se contaminavam com Covid e aí chegavam na instituição com Covid e com o sintoma inicial do câncer. Então, esses pacientes talvez fossem os casos mais graves. Tive uma menininha que teve uma semana entubada, mas graças a Deus a mocinha está bem, Mas já fora de tratamento. decorrente do Covid ou de uma Intercorrente do complicação? Covid. Ela tinha uma leucemia, um diagnóstico, chegou com 70 mil leucócitos, mas a gente tratou e a gente já estava corajoso o suficiente para colocar a quimio junto. E ela foi fazendo as coisas tudo muito concomitantes, os tratamentos muito concomitantes. Ela ficou com pulmão, até hoje ela não tem um pulmão 100% não, mas ela tem, já tratou, já terminou o tratamento do câncer dela, agora está em acompanhamento, né, por causa da vigilância mesmo, mas está bem, graças a Deus. Mas foi sofridinha ela. Mas tá bem. Então, É um momento bem delicado esse que a gente está atravessando. Você falou uma coisa assim que é o que eu sinto também. A necessidade de abraçar as pessoas, né? E eu tenho sentido muita falta disso. De poder estar abraçando as pessoas, estar numa convivência mais próxima. E por outro lado, eu percebo isso também, né? Hoje a gente está fazendo essa live aqui,
Eu nunca tinha feito live antes da situação da pandemia. Aí a gente começou a fazer essas lives, live no trabalho, trabalhando às vezes em home office, muita live. Então a gente precisa desenvolver mais essa capacidade de se comunicar melhor, né? Através da telinha e tal. E eu acho que isso vem ser um ganho para todos nós. Ô Lu, vamos aproveitar aqui esse momento assim também e vamos deixar uma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo, que tem identificação com esse tema, com os cuidados paliativos, com a oncopediatria, né? E nesse momento também que estamos vivendo aqui, traz uma mensagem para nós. Eu vejo aqui que tem um monte de gente que está te acompanhando, que conhece a sua história, né, trazendo mensagens positivas aqui para vocês, expressando o reconhecimento e a gratidão pelo seu jeito de Obrigada, ser, pela obrigada sua a todos. pessoa. Aqui E eu acho que é importante esse aí. Aqui para mim não apareceu as mensagens, ficou bloqueado aqui. Eu não consegui ler Tem nenhuma aqui, das ó. mensagens. Ela é um amor. Eu sentia paz, uma paz tão grande ao lado dela. Ela é muito alegre, meiga, carinhosa. Bia Souza, né? Com os pacientes. Enfim, gratidão, né? Então a gente teve aqui também. Sua mãe mandou mais uma mensagem aqui para você. Gratidão essencial para esse trabalho. Teve uma pergunta aqui que eu me passei. Qual a sua visão a respeito da microfisioterapia? Eu acho que é isso, né? Eu não tenho capacidade técnica para falar de microfisioterapia, Pois é. não. Eu tô até Eu sou imaginando isso aí oncologista também. pediátrica. Mas, enfim, eu acho que essa sua pergunta é muito importante para esse momento, né? Eu acho que é o momento da gente repensar mesmo o que a gente vem fazendo com nossas vidas, né? A importância, será que eu dou a importância às pessoas que eu amo no meu dia a dia? Elas estão presentes na minha vida ou elas estão lá no Facebook ou no Instagram, que agora é Instagram, né? Tô velha já. Enfim, eu acho que é por aí, porque a gente nunca sabe quando nós estaremos do outro lado da mesa, né? É muito difícil estar do outro lado da mesa. Então, para os profissionais de saúde, o que eu peço é muito trabalhar um pouco a empatia, né? Porque faz toda a diferença você ser empático, você ser acolhedor no momento de muita dificuldade daquele paciente, de lidar com tanto sofrimento. E releve, perdoe quando os pacientes forem um pouco agressivos, quando eles não estão fazendo isso com você, eles estão fazendo isso pelo momento em que eles estão vivendo, né? E muitas vezes eles voltam para pedir desculpas mesmo, como eu vivia há 2 dias atrás, na verdade uma semana atrás, eu vivi uma situação dessa. E na verdade o pai veio me pedir desculpas e eu estava envergonhada porque que eu estava ofendida, porque na verdade eles estão num sofrimento tão grande e que eles não dão conta. E muitas vezes eles explodem, né? De alguma forma. E às vezes quem Então, está na frente somos nós, né? Profissionais isso, de e nós saúde. somos quem está na E frente, mas somos não os é portadores da diretamente notícia ruim, conosco. né? Isso, e o quanto é importante a gente mentalizar, digo que tem que ser um mantra, não é comigo, 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 para que eu não leve isso para mim, para dentro do meu coração, para a minha vida, para lá fora, para casa, né? Então, minha mãe me contava uma história de um senhorzinho que trabalhou duro e foi um dia difícil e ele foi jantar em casa com um amigo. O amigo foi com ele. Antes de entrar em casa, ele tocou em uma árvore. E aí, quando ele entrou em casa com outra afeição, feliz, alegre. E o senhor, o colega dele de trabalho, disse: como é que você conseguiu? Depois de um dia desse, estressante, o chefe estava endiabrado hoje, brigou com a gente. Como é que você conseguiu entrar com essa afeição alegre e leve
Ele fez, é porque eu deixei meus problemas lá na árvore dos problemas. Eu digo que minha árvore dos problemas é meu jaleco. Quando eu tiro meu jaleco, meus problemas do hospital precisam ficar no jaleco. Eu não posso levar isso para dentro de minha É tipo casa. Batman, né? Tira a capa do Não é? Batman, deixa lá. Tira a capa do Batman para poder eu estar inteira para minha família. Porque a escolha de estar no hospital e lidando com esses pacientes é minha. Eu não preciso estar. Eu escolho estar. Então, a gente precisa, de certa forma, trabalhar um pouco isso. Eu digo que é um mantra, não é comigo, não é comigo, não é comigo, para que a gente realmente deixe isso. Eu sei que às vezes é difícil, a gente também sou de carne e osso, também de vez em quando sinto isso, traz para o coração, mas a gente tem que trabalhar isso sempre para que a gente possa cada vez mais fazer e fazer melhor, né? De forma mais profissional possível e acolher um momento deles que é tão delicado e tão necessitado. Legal, boa mensagem, boas palavras, sábias palavras. Aproveitar aí que você tá falando, né? Quiser externar algum agradecimento às pessoas presentes aqui, fique à vontade também. A gente já Eu está se agradeço a aproximando aqui. todos que estão aí, são pessoas muito especiais, meus pacientes todos que me ensinam tanto, meus colegas de trabalho, eu não consegui acompanhar quem que estava aí presente ou não. E aí eu vou aproveitar então que minha mãe está aqui, vou fazer um agradecimento especial para ela, já que ela é uma pessoa que me inspirou de certa forma a estar aqui, a olhar com empatia para o outro. Minha mãe é psiquiatra, né, professora da faculdade, mas quer dizer, aposentada agora, então ela agora é profissão vó. Foi minha professora. Ela é profissão vó, mas ela, eu acho que sempre teve um olhar muito cuidadoso com o paciente dela, é um outro perfil de paciente de também muito sofrimento, mas ela sempre foi muito cuidadosa. Aliás, meu pai e minha mãe, né, ambos são psiquiatras muito cuidadosos, assim, muito respeitosos, e isso me inspirou a fazer isso, né, cada vez mais pelos meus pacientes, e eu acho que isso me preenche de muito significado em minha vida. Então, acho que gratidão, mãe, gratidão, minha tia Teco, que eu vi aí, a todos os meus pacientes lindos que me motivam, me empurram a fazer cada vez mais. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente pede para ir embora, mas a gente volta no outro dia e volta feliz porque a gente sabe o quanto que é importante, né? Legal, legal, bem legal esses agradecimentos aí, Luciana. Tem até, eu acho que tem uma colega sua aqui, né? Tá aqui, Ana é do Virges, sou oncologista pediatra e paliativista. Me senti representada nas suas palavras, Luciana. Ai, que Parabéns. bom. Sua mãe está dizendo aqui que te ama, né? Legal, legal. Estou gostando dessa live. Sou grato, Luciana, por ter aceitado esse convite para a gente falar a respeito desse tema importante, né? A gente sempre tem que estar falando a respeito desse tema. O mês de fevereiro, um mês para a gente lembrar, e como a Assiste Vida ela tem uma identidade pelos cuidados paliativos, a gente somos ativistas dos cuidados paliativos, né? E sempre que você precisar, a sua equipe também, do nosso apoio, estamos aqui para poder auxiliar, dar o suporte em casa aos pacientes. E em nome da Assiste Vida, eu quero externar essa gratidão a você e a todos que participaram e contribuíram aqui com essa live, com essa atenção, com essa audiência, viu? Grato a todos. Maravilha. E desejo aí uma boa semana para todos nós, e que sejamos cada vez mais felizes e tenhamos saúde, que a gente está precisando cada vez mais de saúde nesse período. Com certeza. Grato, Luciano, foi a Cuidem-se. satisfação, viu? E nada de aglomeração, pelo amor de Deus. Exatamente. Satisfação em conhecer. Obrigada, Tássia. Tchau, Obrigada. tchau Um a beijo. todos aí, um abraço. Tchau.